No centro exato do continente europeu, existe uma nação que parece ter parado no tempo, preservando uma atmosfera medieval autêntica que raramente se encontra noutros lugares. Estamos a falar da República Tcheca, também conhecida internacionalmente como Chequia. Este é um país sem saída para o mar, uma joia encravada entre gigantes, fazendo fronteira com a Alemanha a oeste, a Polônia ao norte e a Áustria e a Eslováquia ao sul. Com uma população de cerca de 11 milhões de habitantes e uma extensão territorial modesta de 78 mil quilômetros quadrados, é um destino compacto e fácil de explorar, onde a história se mistura com a modernidade de forma surpreendente. Antes de mergulharmos nas ruas de pedra e nos segredos deste país fascinante, inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho de desvendar o mundo. A porta de entrada para esta nação é sem dúvida a vibrante capital, Praga. Localizada na região norte, a cidade desenvolve você de forma majestosa ao longo das margens do rio Moldava, ou Vltava, como é chamado localmente. Uma curiosidade geográfica interessante é que este rio, com 430 quilômetros de extensão, flui de sul para norte, uma característica rara na hidrografia mundial. A disposição da cidade em torno das águas criou uma paisagem urbana deslumbrante. Do lado leste do rio, a vida pulsa com intensidade turística e histórica. É ali que se encontram a Cidade Velha, os museus nacionais e ícones arquitetônicos modernos, como a Casa Dançante. Já a margem oeste oferece um contraste interessante, abrigando áreas residenciais e edifícios de escritórios modernos, onde a verdadeira vida local acontece longe dos flashes das câmeras. A mobilidade em Praga é um exemplo de eficiência europeia. A cidade está dividida em zonas numeradas, como Praga 1, Praga 2 e assim por diante. Mas atravessar de um ponto ao outro é uma questão de minutos graças a um sistema de transporte público invejável. O metrô é a espinha dorsal deste sistema. Ao contrário do que se vê em metrópoles superlotadas, aqui as viagens são confortáveis, sem aquela sensação de esmagamento, e os trens passam com uma frequência pontual de 10 minutos. Um detalhe que chama a atenção dos turistas é a ausência de catracas ou barreiras físicas nas estações. O sistema funciona na base da confiança e da fiscalização aleatória, mas é obrigatório comprar e validar o bilhete nas máquinas à entrada. Além do metro, a superfície da cidade é dominada pelos bondes elétricos. Eles são parte da identidade visual de Praga, com os seus cabos aéreos que, longe de serem uma poluição visual, foram desenhados para se integrar na estética moderna da cidade. Os bondes têm prioridade absoluta no trânsito, partilhando as ruas com os carros. E se você estiver a dirigir por lá, a regra de ouro é nunca obstruir os trilhos. O custo para se mover é acessível. Um bilhete custa cerca de 20 coroas tchecas, o que é um valor muito baixo para os padrões europeus. E enquanto esperam nos pontos de ônibus ou bonde, não se surpreenda ao ver os locais imersos na leitura de livros físicos, um hábito que reflete o altíssimo nível educacional do país. Para compreender verdadeiramente quem habita estas ruas medievais, precisamos olhar para os números que definem a sociedade tcheca. Estamos diante de uma das populações mais cultas do planeta. Estatísticas educacionais revelam que cerca de 90% dos habitantes completaram o ensino secundário, e a taxa de alfabetização atinge uns impressionantes 99%. Esse nível intelectual reflete-se na dificuldade do próprio idioma. O tcheco, parente próximo do eslovaco, é considerado uma das línguas mais desafiadoras do mundo para se aprender. Visualmente, o povo carrega os traços de uma ascendência diversa, que mistura raízes celtas, germânicas e eslavas do sul, resultando numa predominância de pele clara e olhos de cores suaves. A beleza física do país também conta uma história de sorte e preservação. Ao caminhar por Praga, percebe-se que a cidade foi largamente poupada da destruição massiva que varreu a Europa durante as guerras mundiais. Isso permitiu que diferentes estilos arquitetônicos sobrevivessem intactos, criando um cenário onde a história convive harmoniosamente com o presente. Politicamente, a nação tem um passado recente de transformação pacífica. Após o colapso do Império Austro-Húngaro, tchecos e eslovacos uniram-se, mas em 1992,
a Eslováquia buscou o seu próprio caminho. O resultado foi uma separação sem conflitos, e desde o dia 1 de janeiro de 1993, a República Tcheca existe como nação independente, tendo se integrado posteriormente na OTAN e na União Europeia. A bandeira nacional, com as suas cores vermelho-branco e azul, carrega a memória dessa união e separação. Originalmente composta apenas por faixas horizontais brancas e vermelhas, muito semelhante à da Polônia, ganhou um triângulo azul para simbolizar os povos eslavos e a região da Morávia. Um design que o país decidiu manter mesmo após a independência. No entanto, nem tudo são flores para quem visita este coração da Europa. Existe uma realidade financeira traiçoeira à espera dos turistas desatentos. A moeda local continua a ser a coroa tcheca, e a decisão de não adotar o euro criou um terreno fértil para armadilhas cambiais. O erro mais comum é trocar dinheiro logo no aeroporto, onde as taxas são notoriamente abusivas. Mas o perigo persiste no centro da cidade. Muitas casas de câmbio em Praga anunciam, sem comissão em letras garrafais, mas oferecem cotações predatórias. Para se ter uma ideia, se 100 euros deveriam valer cerca de 2.500 coroas. Nestes locais, o turista pode receber apenas 2.000 ou 2.200, perdendo instantaneamente uma fatia considerável do seu orçamento. Além disso, caixas eletrônicos de redes como a Euronet podem cobrar taxas ocultas que devoram até 20% do valor levantado. Outro choque de realidade é o clima. Se você imagina um verão europeu de sol constante, a República Tcheca pode frustrar essas expectativas. Mesmo nos meses de pico, como junho, julho e agosto, o tempo é temperamental e imprevisível. Não é raro ver os habitantes locais vestindo jaquetas leves e mangas compridas em pleno verão, protegendo-se de chuvas repentinas e quedas de temperatura. É exatamente por essa inconsistência climática que muitos europeus fogem para o sul, para países como Grécia ou Turquia, em busca de sol garantido. Deixando o clima cinzento do centro da Europa para trás, muitos olham para a beleza de Praga e imaginam uma vida de luxo europeu. Mas a realidade econômica de quem vive lá é bem diferente. Vamos falar de números. Atualmente, o salário mínimo para quem trabalha 40 horas semanais ronda as 19.000 coroas tchecas, o que equivale a cerca de 750 euros, embora a média salarial bruta possa chegar às 40.000 coroas. É preciso fazer as contas com o leão dos impostos, que mordem entre 15% a 23% do rendimento. No final do mês, mesmo profissionais qualificados levam para casa um valor que, embora pareça razoável em outros contextos, é rapidamente devorado pelo custo de vida local. O grande vilão desta história é o mercado imobiliário. Viver na capital torna-se um desafio de sobrevivência financeira. Para se ter uma ideia, alugar um apartamento modesto de 1 ou 2 quartos, com cerca de 40 metros quadrados, pode custar 25.000 coroas por mês. Se compararmos isso com os salários percebe-se que a habitação consome uma fatia brutal do orçamento, para muitos, a única solução é partilhar casa, onde um quarto pode custar cerca de 8.000 coroas. Portanto, não se deixe enganar. Viver em Praga não é barato e a pressão financeira é uma constante para os residentes. Talvez seja por isso que, ao observar os tchecos na rua, muitas vezes se notam expressões faciais sérias ou preocupadas. Mas não confunda essa seriedade com antipatia. O povo tcheco é surpreendentemente acolhedor. Basta um contato visual para que essa máscara caia, revelando sorrisos rápidos e uma disposição amigável para posar para fotos ou cumprimentar estranhos. E ao olhar para essas pessoas, especialmente os mais jovens, vai reparar num detalhe visual marcante: a tinta na pele. A República Tcheca é uma nação onde a liberdade individual é levada a sério, e isso reflete-se nos corpos. Estima-se que 1 em cada 3 pessoas que cruzam o seu caminho tenha tatuagens. Entre os jovens com menos de 25 anos, a adoção de visuais não convencionais é a norma, não a exceção. É um país onde fumar erva ou modificar o corpo são escolhas pessoais amplamente respeitadas, sem o julgamento social pesado que se vê noutras partes do mundo. Essa liberdade, estende-se,
também a espiritualidade, ou a falta dela. Estamos a entrar num dos territórios mais ateus do planeta. Os números são impressionantes. Cerca de 40% da população total declara não acreditar em qualquer divindade. Entre os jovens de 16 a 29 anos, esse número dispara para 91%. Uma taxa de ateísmo que supera até mesmo países secularizados como a Suécia ou a Estônia. Para entender este fenômeno, precisamos olhar para o passado. O distanciamento da fé não aconteceu por acaso. Foi uma consequência direta do regime comunista e da ocupação soviética, que, tal como noutros países do bloco, impôs restrições severas às práticas religiosas. Com o tempo, esse afastamento enraizou-se na cultura, criando uma sociedade onde a religião simplesmente não ocupa um lugar central. Disse por lá que é mais fácil apanhar uma mosca com uma boca do que convencer um tcheco a seguir uma religião. Enquanto a liberdade pessoal define o estilo de vida tcheco, existe uma faceta desta sociedade que permanece nas sombras para a maioria dos turistas, mas que coloca o país numa posição de destaque global. Estamos a falar da indústria de entretenimento adulto. Ao lado da Hungria, a República Tcheca é um dos maiores produtores de filmes adultos de toda a Europa. Os números são desconcertantes, com uma população de pouco mais de 10 milhões de habitantes, o que representa menos de 1% da população mundial. O país é responsável por cerca de 13% de toda a produção global deste setor. Ao caminhar pelas ruas pitorescas de Praga, o turista comum raramente percebe esta realidade. No entanto, é estatisticamente possível que cruze com uma estrela desta indústria sem sequer saber. A fama das atrizes tchecas ultrapassa fronteiras, sendo reconhecidas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Quando se questiona os habitantes locais sobre o motivo deste fenômeno, a resposta é pragmática. Muitas mulheres entram neste mercado voluntariamente, sem coerção, atraídas pela promessa de dinheiro rápido e ganho financeiro, num país onde o custo de vida aperta. É uma indústria invisível a olho nu, mas economicamente poderosa. Se a paixão pela produção de filmes é um nicho, a paixão nacional pelo desporto é algo que une o país inteiro, mas não da forma que se espera na Europa. Esqueça o futebol ou o basquetebol, desportos onde os tchecos não demonstram interesse fervoroso. Diferente da Lituânia ou da Sérvia, que vivem para o basquete, o coração da República Tcheca bate sobre o gelo. O hóquei no gelo é a verdadeira religião desportiva da nação. A seleção nacional é uma potência mundial, e o país produziu lendas como Jaromir Jagr, que brilharam nas ligas internacionais. Entre setembro e abril, a liga profissional, composta por 14 equipas, captura a atenção de todos, transformando arenas geladas em caldeirões de emoção. Mas a República Tcheca não exporta apenas entretenimento e atletas. É também um berço de genialidade científica que mudou a vida cotidiana de milhões de pessoas. Sabia que se você não gosta de usar óculos e prefere lentes de contato, deve agradecer a um químico tcheco? Foi neste país que a invenção das lentes de contato revolucionou a oftalmologia, ajudando 1 em cada 5 pessoas que sofrem de problemas de visão. O legado intelectual estende-se à própria essência da vida. Johann Gregor Mendel, o pai da genética moderna e das leis da hereditariedade, nasceu e desenvolveu os seus estudos fundamentais nesta região. E na literatura, a figura imponente de Franz Kafka, um boêmio, ou seja, um tcheco, explorou como ninguém a alienação social e a identidade, deixando uma marca indelével na cultura mundial. Até mesmo o vocabulário tecnológico moderno tem raízes aqui. A palavra robô foi usada pela primeira vez por um escritor tcheco numa peça de teatro, para descrever seres sem alma criados para realizar tarefas indesejadas pelos humanos, antes de se tornar um termo global. Praga é uma cidade de contrastes e curiosidades arquitetônicas que desafiam a lógica. Se você gosta de lugares inusitados, precisa conhecer o que é considerado por muitos como a rua mais estreita do mundo. Escondida no pitoresco e antigo bairro de Malá Strana, esta via é uma peculiaridade geográfica que atrai curiosos de todo o planeta. A passagem é tão absurdamente apertada
que a prefeitura teve de instalar um semáforo na entrada para gerir o tráfego de pedestres. Com cerca de 10 metros de comprimento e menos de 50 centímetros de largura no seu ponto mais crítico, é fisicamente impossível que duas pessoas se cruzem ali sem ficarem presas. Na prática, a rua funciona como uma escadaria claustrofóbica que leva a um restaurante acolhedor, mas a experiência de esperar pelo sinal verde para caminhar entre paredes medievais torna o SEI uma atração turística obrigatória. A poucos passos destas curiosidades, a história torna-se mais sombria e profunda. Praga abriga o maior e mais bem preservado bairro judeu da Europa, situado no coração da cidade. A sobrevivência deste distrito durante os horrores da Segunda Guerra Mundial é envolta numa lenda macabra. Disse que Adolf Hitler ordenou especificamente que esta área fosse poupada da destruição e dos bombardeios nazistas, não por respeito, mas porque planejava transformá-la no museu de uma raça extinta após a guerra. Se a lenda é totalmente verdadeira ou não, o fato histórico é que os nazistas nunca bombardearam o bairro, permitindo que a arquitetura e a atmosfera do local permanecessem intactas, transportando os visitantes numa viagem direta ao passado. Saindo da cidade e olhando para os costumes rurais que permeiam até a vida urbana, descobrimos uma obsessão nacional culinária: os cogumelos. Pode parecer um detalhe trivial, mas a coleta de cogumelos é um desporto nacional sério. Estima-se que as famílias tchecas recolham coletivamente cerca de 8 quilos de cogumelos da natureza todos os anos. Se vir pessoas a vasculhar parques nacionais, florestas ou simples espaços verdes, não estão perdidas. Estão à caça deste fungo. Historicamente conhecidos como a carne dos pobres, os cogumelos eram o substituto para quem não podia pagar por proteína animal. Hoje, essa tradição mantém-se viva e eles são incorporados em quase todas as refeições, especialmente em sopas e ensopados ricos que aquecem os invernos frios. Toda esta exploração, seja em becos apertados ou florestas, é feita num ambiente de segurança invejável. A República Tcheca é consistentemente classificada como um dos 10 países mais seguros da Europa. Em Praga, a presença policial ostensiva é mínima. Raramente se vêem agentes a intervir, exceto em casos pontuais envolvendo embriaguez. É até comum ver carros de patrulha estacionados sem ninguém dentro, servindo apenas como dissuasão visual. E essa segurança vem acompanhada de uma limpeza impecável. As estradas modernas e a ausência de lixo elevam a experiência de qualquer visitante. É raro, se não impossível, encontrar pilhas de lixo acumulado, mesmo nas ruas secundárias menos turísticas. Existe um orgulho cívico visível. Os funcionários municipais varrem as ruas constantemente, e os donos de lojas começam o dia limpando as suas próprias vitrines, garantindo que a beleza da cidade não seja ofuscada pela sujidade. Nesse cenário de ruas impecavelmente limpas, o desfile de automóveis reflete a prosperidade e o orgulho nacional. A marca Skoda é omnipresente e funciona como um símbolo da identidade tcheca, muito mais reconhecida internamente do que outras empresas locais, como a gigante de software Avast. Embora a Skoda opere hoje sob o guarda-chuva do grupo alemão Volkswagen, ela mantém a sua alma tcheca. O modelo SUV Kodiaq é uma visão constante nas ruas de Praga, e não são carros velhos. A frota é moderna, com a maioria dos veículos a circular sendo modelos posteriores a 2020, muitas vezes de alta gama. A modernidade também rasga a paisagem medieval através da arquitetura. A Casa Dançante, construída em meados dos anos 90, é para Pragaú, que a Torre Eiffel é para Paris, composta por duas estruturas, uma torre de vidro e outra ondulada que corre paralela ao rio. O edifício cria uma ilusão de movimento, como se estivesse realmente a dançar à beira da água. No seu interior, cafés e restaurantes oferecem uma vista privilegiada da cidade. Mas o verdadeiro coração de Praga bate na Praça da Cidade Velha, onde o relógio astronômico atrai multidões a cada hora. Por trás da beleza mecânica, esconde-se uma lenda trágica. Disse que o rei tcheco, maravilhado com a obra, mandou cegar o artesão que a construiu para impedir que ele criasse algo semelhante para qualquer outra nação. Em desespero e vingança,
o artesão terceia atirado do topo do relógio para dentro das engrenagens, cometendo suicídio e sabotando a máquina, que permaneceu avariada por 50 anos. Outro ícone, a Ponte Carlos, conecta a cidade velha ao castelo, e foi, até 1741, a única travessia sobre o rio Moldava. Mas aqui vai um segredo. As estátuas que você vê hoje e até as esculturas do relógio não são as originais. Devido ao desgaste do tempo, as peças históricas foram movidas para o Museu Nacional e substituídas por réplicas perfeitas, preservando a história sem a expor aos elementos. A Praga de hoje é um mosaico cultural. Além dos tchecos, as zonas turísticas estão repletas de visitantes árabes e asiáticos, enquanto a força de trabalho é enriquecida por imigrantes das Filipinas, Índia e Bangladesh. E num canto especial da cidade, o Muro de Lenin continua a ser um santuário de liberdade. Desde o assassinato de John Lennon em 1980, este muro tem sido coberto por grafites e poemas de amor e paz, tornando-se um local de peregrinação obrigatória. Finalmente, não podemos falar da República Tcheca sem mencionar o seu ouro líquido. O país está no top 5 de consumo de cerveja na Europa. E não é para menos. A cerveja aqui é literalmente mais barata do que a água, em quase qualquer café ou restaurante. É possível encontrar uma caneca de cerveja de qualidade por cerca de €1, ou 20 e poucas coroas. A República Tcheca oferece uma viagem segura no tempo, com habitantes amigáveis, bem arrumados e uma atmosfera que mistura o medieval com o conforto moderno. Seja pela arquitetura, pela segurança ou pela cerveja barata, é um destino que entrega muito mais do que promete. E você, trocaria a água pela cerveja em Praga? Deixe a sua opinião nos comentários. Se este guia abriu seus olhos para o coração da Europa, não se esqueça de subscrever o canal e deixar o seu like. Até a próxima viagem!